Salve, salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Palmeiras em campo, tá no ar com as principais movimentações do Palmeiras, bastante coisa pra gente tá conversando nessa sexta-feira, enfim, tem bastante bastidor, muita informação do Verdão, bastante coisa aí, negócios, então te inscreve, deixa um like, curte, comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo palmeirense e vambora, vem comigo que a resenha tá começando e depois da vinheta eu volto para te atualizar de tudo que acontece no ambiente alviverde. Bom, pessoal, quinta-feira de reapresentação na academia de futebol ontem, né? E tivemos novidades pesadas no gramado. Andreas Pereira, o mais novo camisa 18 do Verdão, participou pela primeira vez de um treino coletivo com os companheiros. Recém-chegado junto ao Fulham da Inglaterra, o meia de 29 anos, foi anunciado como reforço nessa semana e já começa a entrosar com o grupo sob o olhar atento da comissão técnica, mesmo sem a presença do Abel, que não se representou, deve se representar no decorrer da semana. A comissão técnica estava lá e pôde avaliar os primeiros momentos do jogador com a camisa do Verdão. Enquanto isso, a comissão portuguesa tocou o treino com intensidade, passes, movimentações, pressão e alguns ajustes defensivos. E Andreas já começou a mostrar que não veio a passeio. Em sua primeira fala como jogador do Palmeiras, ele foi direto, abre aspas, obrigado pelo carinho da torcida, fui recebido de braços abertos, agora é trabalhar e retribuir em campo. E ele ainda completou, foi especial ver o apoio nas redes, minha família ficou surpresa com o tanto de mensagens, é um orgulho vestir essa camisa, mas não para por aí também. A comissão técnica, o que a gente ficou sabendo de dentro do Verdão é que é um jogador realmente muito diferenciado, muita qualidade no passe, na construção da jogada, defensivamente também se recompõe bem, então é um jogador que realmente chega para ser um diferencial no Palmeiras, não tá aí à toa, foi uma boa contratação do Verdão, as primeiras informações são ótimas, que ele realmente tem a qualidade diferente no meio campo, o passe diferente, a construção diferente, o passe longo, então é um jogador que pelo menos as primeiras impressões e informações são as melhores possíveis, e eu sempre falei, eu acho que o Palmeiras fez o investimento certo. A gente precisava de um jogador afirmado no meio campo, um jogador que já demonstrasse que a gente já sabia do que era capaz e não só mais uma aposta, né? Eu acho que o Palmeiras fez um movimento muito correto no Andreas e eu acho que o meio campo do Verdão como um todo vai crescer sim com esse jogador. Agora a gente vai ter que ver nos jogos, na sua estreia, né? A gente tá numa pausa pra data FIFA, então tempo pra entrosamento com o elenco ele vai ter. Agora é pegar ritmo de jogo e ir cada vez devagarinho aí, né? Se entrosando mais e mais com o Palmeiras. Quero a tua opinião. Tu gostou dessa contratação? Achou uma boa? Comenta aí pra mim que eu quero saber, tá? E se estamos falando de chegadas, vamos falar então do alto número de reforços que o Palmeiras contratou. Foi a maior, digamos assim, maior número de contratações desde da gestão Leila Pereira, com certeza, mas desde 2016 o Palmeiras não investia tanto em jogadores ou em chegadas de jogadores, né? A gente fechou a janela com nada menos, nada mais que 12 reforços. E isso foi a maior movimentação do clube em uma única temporada nos últimos 8 anos. Então é realmente muitos jogadores chegando, né? Muitos jogadores e mostra uma reformulação do Palmeiras. Vamos recapitular aí na primeira janela. Tivemos a chegada de Bruno Fux, Mikael, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Vitor Roque e o Paulinho, né? Já foi uma janela com um investimento forte do Palmeiras, o próprio Vitor Roque, maior contratação da história, o Paulinho, muitos milhões investindo, Facundo Torres, idem, então foi uma janela com um movimento financeiro muito forte. Na segunda não foi diferente, Carlos Miguel, o Kelvin, o Jefé, o Andreas Pereira e o Ramon Sosa também agregaram muito ao Palmeiras em valor, né, em contratações, enfim, foi uma janela muito movimentada do Palmeiras e a diretoria então está entregando essa reformulação de elenco que o Abel vem pedindo há tanto tempo. O último ano que se viu algo pelo menos parecido foi em 17 e mesmo assim essa ainda é só a terceira maior temporada de reforço da última década, ou senão é claro, o clube tá se mexendo, né, para entregar novamente um time competitivo, com sangue novo, para buscar títulos, que eu acho que é
que tem que ser o maior objetivo de um clube, né? O desempenho esportivo sempre em primeiro lugar. Isso nunca vai deixar de ser, afinal de contas, é futebol. Então, cara, o Palmeiras tá aí, contratou muitos jogadores, mas também tivemos bastante saídas nesse ano. Ao todo, 17 jogadores deixaram o clube. Então é aquilo que eu tô falando, a reformulação tá aí, tá acontecendo. Se a gente pegar o time titular hoje do Palmeiras, é praticamente um time todo novo, né? Imagina 12 jogadores, ok, nem todos chegaram exatamente para ser titulares, mas a maioria sim tá entre pelo menos os principais jogadores. Eu quero a tua opinião. O que tu achou? Tu gostou dessa reformulação do elenco? Tu gostou das contratações feitas pelo Palmeiras? Eu quero a tua opinião. Afinal de contas, a opinião do torcedor é a mais importante, é sempre a que movimenta, né? Todo o cenário alviverde é a torcida, então já deixa aí nos comentários, tá? Porque vamos falar então de outro assunto que chama bastante atenção, que envolve um negócio fechado. Todo mundo lembra, né? O Wesley saiu do Verdão, foi pro Cruzeiro, não deu certo, foi pro Inter, e o Palmeiras ficou ali esperando, pois queria lucrar com o jogador, porque tinha ainda 50% dos direitos do jogador. Então, o nome do jogador voltou à pauta, porque agora o Inter vendeu o jogador após algumas polêmicas lá em Porto Alegre, enfim, o jogador se envolveu em briga no vestiário. Eu acredito que isso culminou, foi a principal motivo da venda do jogador, e o Inter vendeu muito bem o Wesley até, tá? 10 milhões de euros, tá? O que daria mais ou menos 54 milhões de reais. E, cara, o Palmeiras vai embolsar, a primeira informação é que o Palmeiras embolsaria cerca de 27, 28 milhões de reais, mas não. O Palmeiras livre, nos cofres, vai receber cerca de 20 milhões, 19 milhões e uns quebrados ali pelo jogador. E apesar do valor cheio, parte da grana vai pelo próprio jogador, por isso que o Palmeiras não vai receber os 27 milhões, entendeu? Parte desse valor vai pro jogador, mas ainda assim é lucro limpo e inesperado pro Palmeiras, que sempre vende jogadores. Às vezes libera até de graça o atleta, mantém um percentual do jogador, e às vezes a torcida questiona, tá aí o motivo. O Wesley não foi o único, tivemos a venda do Kevin também, tivemos bastante jogadores que renderam valores assim pro Palmeiras na atual temporada, né? Muito bom esses movimentos do Verdão, né? Sempre rendendo dinheiro, e esse é o tipo de... Cara, pra te ter uma noção, só com a venda de jogadores que não estavam no Palmeiras para outros clubes, com o Verdão mantendo percentuais, por exemplo, passou do valor investido do Andreas Pereira. É isso que eu digo, o Palmeiras sabe fazer negócio. Pode ter diversas críticas aí, de repente alguns reforços que chegam, valores investidos, nível de contratação, né, que não são jogadores tão badalados às vezes, mas uma coisa é fato, o Palmeiras hoje, no Brasil ou até na própria América, é o time que mais sabe negociar jogadores. Essa é a minha opinião, por isso que o Palmeiras tá tão gigante atualmente, tá? Quero a tua opinião, o que tu tá achando desses movimentos do Palmeiras, essas grana entrando, enfim, comenta aí todos esses negócios que tá acontecendo aí no Verdão pra nós, beleza? Porque pra finalizarmos, vamos falar de um reviravolta envolvendo um jogador que tá atualmente no Palmeiras, tá? Porque enquanto o Palmeiras busca reforçar o elenco, trouxe, que nem a gente já falou, diversos jogadores, tem gente de olho no jogador que tá aqui no Verdão. Com a chegada de Jorge Sampaoli ao Atlético Mineiro, o nome de Bruno Fux volta à pauta em Belo Horizonte. Segundo o jornalista Paulo Azeredo, o argentino quer o retorno do zagueiro, que foi emprestado ao Palmeiras após perda de espaço lá no Galo, né? Acontece que o Verdão tem opção de compra no contrato, avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, e o Fux já deixou claro que por ele, com certeza quer ficar no Palmeiras e que ele tá muito feliz aqui em São Paulo. Mas com esse reviravolta, o Jorge Sampaoli chegou e disse, eu quero o Bruno aqui, traz de volta, eu acho que o jogador vai ser utilizado aqui, pode ter um reviravolta, um poder de convencimento, afinal de contas, o Palmeiras tem a opção de compra, vai ter que exercer se quiser ficar com o jogador. Eu não sei se o Galo pode dizer, não quero mais te vender, me dá de volta o jogador aqui, porque tem essa cláusula no contrato. Mas aí fica aquela coisa, o Bruno não é um titular absoluto do Palmeiras, ele é um jogador que eu acho caro, 4 milhões de euros, tá? Mas o futebol tá inflacionado e de repente é o que teria que ser pago, né? Então, cara, o Palmeiras perde uma margem de negociar também, né? De repente tem a opção de compra, mas 4 milhões de euros, 3, como o Galo quer de volta, então
perde essa chance de negócio. Mas como eu disse, eu não acho o Bruno um zagueiraço. Acho um jogador bem ok pra ter no banco. De repente até preferir um guri da base, subindo como o próprio Benedetti, que tem sondagens fortes da Europa. Mas é aquela coisa, né? Tudo depende do Abel ou da comissão técnica que vai estar aqui ano que vem, né? A gente vai ficar aguardando se vai ter novas informações sobre isso. Mas, a princípio, Jorge Sampaoli quer aí levar o Bruno de volta e o Palmeiras, se quiser ficar com o jogador, vai ter que exercer a opção de compra estabelecida em contrato. Quero a tua opinião, tu gosta do Bruno Fux? Acha um zagueiro bom? Acha que ele faz a diferença? Eu particularmente não sou muito fã, mas eu quero a tua opinião sobre ele aqui nos comentários, porque por hoje é só. O Palmeiras em Campo tá chegando no fim e a qualquer momento eu volto com as novas informações aí do Verdão que vão surgindo a cada minuto, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!